Tomara que as pessoas não se ofendam com esse vídeo, porque realmente não é pra ofender, tá? Mas é que as pessoas têm a tendência a se ofender por motivos meio babacas e meio nada a ver. Então eu confesso que eu tô com um pouco de medo de fazer esse vídeo, porque a Darkside é uma editora muito querida por várias pessoas, inclusive por mim. Então eu já deixo registrado aqui no início desse vídeo que eu não odeio a editora, mas que é só uma coisa que eu andei percebendo que eu ando tendo em relação aos livros que ela lança no mercado brasileiro. Não me odeiem. Muito obrigada. Já fica aqui o aviso de que, pelo amor de Deus, se você não for ser educado nos comentários, você não comente, tá? Por favor, Zinho. Sério, por favor. Agora o cachorro começou a latir, mas tá. Pra quem não me conhece, o meu nome é Eduarda. E tudo bom. Se você não me conhece, prazer. Esse formato de vídeo, ele é sem roteiro, sem muita coisa, com bem pouca edição, que é bem pra discutir alguns assuntos que estão relacionados a livros, já que o foco do canal é livros, mas não requerem uma preparação roteirística igual são os vídeos de resenha. Então tá. Como você deve ter visto pelo título desse vídeo, eu vou falar sobre a Darkside, que é a queridinha de todo mundo, que lança livros em edições maravilhosas, que lança livros maravilhosos. Mas o problema é que eu ando percebendo que eu ando me frustrando bastante com os livros dessa editora, que, diga-se de passagem, eu continuo gostando. Eu gosto da Darkside, pra deixar isso bem claro. Eu gosto da editora. Tá, não fala embaixo que eu não gosto, eu gosto da editora. Em relação aos livros que ela lança, e no caso eu estou falando especificamente dos livros literários, os livros com histórias, com narrativas, eu me decepciono um pouquinho. Porque assim, o que me motivou a escrever, o que me motivou a fazer esse vídeo foi esse livro aqui, chamado Noturno. Que bom, é um livro da Darkside, como vocês podem ver, tem, né, o símbolozinho aqui, Darkside. E eu comprei esse livro porque eu fiquei interessada na história, parecia uma história bem legal. E de fato é uma história sobre um detetive que ele começa a ter uns sonhos muito estranhos sobre assassinato e com criaturas bizarras, e esses assassinatos começam a acontecer. Então, né, me chamou a atenção, parecia uma premissa meio diferente, tem uns elementos sobrenaturais e tudo mais. Enfim, é uma coisa diferente, uma coisa bem no estilo da Darkside mesmo. E eu fiquei interessada na história. E esse não é o primeiro livro da Darkside que eu tô lendo. Eu já li Menina Má, eu já li Fábrica de Vespas, eu já li O Menino que Desenhava Monstros, eu já li Psicose, eu tenho aqui na minha estante pra ler a Trilogia dos Espinhos, que também foi lançada pela Darkside. Eu li esses livros da editora Darkside. Assim, foi uma quantidade considerável, né, levando em conta que os livros dela são meio carinhos, assim, né, porque a edição é muito bonita, são bem trabalhadas, por isso o preço é um pouquinho mais alto. Mas assim, eu tive meu contato com a Darkside por bastante tempo. E eu acabei percebendo que a maioria dos livros dela que eu peguei... antes que eu esqueça. Além disso, eu tenho 2 boxes de True Crime da Darkside, que são Serial Killers, o dossiê definitivo sobre assassinos em série, e o box da Ilana Kazoy, que é Serial Killers, Louco ou Cruel, e Serial Killers Made in Brazil. Então eu tive contato com os livros literários da Darkside e os livros de True Crime da Darkside também. E eu preciso dizer que, com relação aos livros literários, eu fiquei meio desgostosa com relação a algumas coisas. Com exceção de Psicose, todos os outros livros da Darkside que eu li, eu não gostei muito. Eu achei meio sim, tá. E aí, sabe? E, obviamente, eu tô falando da história, que não tá tão relacionada à Darkside assim. Claro que a Darkside selecionou essa história, adquiriu os direitos pra trazer aqui no Brasil, numa edição belíssima. Eu não tô dizendo que isso é culpa dela por eu não ter achado a história tão boa, mas eu fiquei pensando que eu chego com tanta expectativa pra cima dos livros da Darkside que eu acabo me decepcionando com as histórias. E eu não tô dizendo que as histórias são culpa dela, da editora, novamente. Não é culpa dela, foi o autor e tal. A editora tem todo o trabalho de comprar os direitos, traduzir, revisar, formatar, mandar numa edição bonita assim pros leitores, etc. Mas o que eu tô querendo dizer... Até soltar o livro. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu chego com tanta sede ao pote com os livros da Darkside, porque as edições são lindas, são maravilhosas, a maioria é capa dura, com uma lombada diferente. Essa aqui não é a lombada diferente, mas, por exemplo, a lombada de Menina Má é diferente. A maioria das lombadas
da Darkseid são... Não é lombadas, como é que fala? O recorte da folha. A lombada também é bonita, mas o recorte da folha às vezes é pintado. A edição de Trilogia dos Espinhos parece uma bíblia de tão bonita que é, entende? Então, visualmente a Darkseid me atrai tanto, mas tanto, que eu chego e eu me deparo com as histórias e eu me decepciono. E, novamente, não é culpa da editora. A editora tá fazendo o que ela faz de melhor, que é vender o seu produto. Isso não tem como dizer que a Darkseid não sabe fazer. Ela sabe se comunicar com as pessoas, ela cria um produto visualmente atrativo, tanto até que as pessoas ficam, nossa, eu quero o livro físico da Darkseid pra ter na minha estante. Mas eu andei vendo que eu fico extremamente decepcionada quando eu leio um livro da Darkseid. E isso é uma coisa que agora tá me pegando, sabe? No coração. Isso só se aplica aos livros literários da Darkseid, porque os livros de true crime que eu tive contato até agora, eu achei todos maravilhosos. Mas os livros literários, realmente, assim, eu ando indo com muita sede ao pote e eu ando me decepcionando com relação às histórias. E eu não sei se eu sou a única. Eu já tinha comentado com uma pessoa sobre isso e a pessoa falou, pois é, eu também tenho essa sensação que, tipo, a Darkseid, ela faz um trabalho visualmente muito atraente e depois eu leio a história e eu não gosto tanto e eu fui influenciada a comprar muito mais pelo visual, pela edição do livro, do que pela história. Claro que não tem como você saber da história até você ler a história. Óbvio que não tem. Mas acaba que você fica um pouco triste quando você vê que a própria sinopse do livro não foi suficiente para fazer você se interessar, que você teve que se interessar por uma questão física e que o seu interesse pela questão física foi maior que o seu interesse pela questão da história, sabe? Eu não tô dizendo que, as pessoas compram os livros da Darkseid porque são bonitos. Não, mas as pessoas compram os livros da Darkseid também porque eles são bonitos. E às vezes, só às vezes, você pode estar comprando livros dessa editora só porque eles são bonitos. Claro que você não vai comprar todos os livros da editora só porque são da Darkseid, ou melhor, você pode, né? Mas enfim. Mas o que eu quero dizer é que talvez a parte física esteja me influenciando a comprar os livros da Darkseid mais do que a história. Claro que eu faço uma triagem, né? Eu não vou comprar todos os livros da Darkseid. Eu leio a sinopse e eu penso, esse livro me interessou. E aí eu vou olhar a edição. Capa dura. Bonito. Com fitinha. Bonito. Aqui a folha de guarda. Bonito também, né? E por aí vai. Então, eu andei percebendo isso, sabe? Eu andei percebendo que eu estava me decepcionando com vários livros da editora, porque eles são muito bonitos por fora, e por dentro a história é meio... foi uma boa leitura. E era isso aí, sabe? E são livros bonitos de se ter na estante também, mas a história... não foi lá essas coisas. Novamente, não é culpa da editora que a história não é tão bonita. E ela faz um trabalho muito bom no físico, na edição. Mas é o que eu tava dizendo. Eu fico muito atraída pelo exterior, vou com muita expectativa, e quando eu chego pra ler a história dentro, lá é uma história legal. Então isso me leva ao status de que, tipo, eu gosto dos livros da Darkseid, são lindos, são maravilhosos, eu não vou parar de comprar eles. Mas existe esse fator que eu vou com muita sede ao pote e acabo me decepcionando. A culpa é completamente minha, tá? Eu não tô dizendo que a culpa é da Darkseid de novo. Mas eu queria comentar isso com vocês, porque eu não sei se é só eu, sabe? Como eu disse antes, eu comentei com uma pessoa que também se sente um pouco assim, e já comentei com outras pessoas que a questão da revisão da editora Darkseid às vezes me incomoda, às vezes tem uns erros que não eram pra ter em livros de uma editora que vende tão bem os seus livros visualmente. A Darkseid vende os seus livros muito bem, ela cria um contato com o público muito bom, e é muito estranho pra mim que ela tenha uns erros bem assim, não poderiam haver esses erros. Então, tem isso também. Mas basicamente o que eu tô querendo dizer é que a culpa é minha, não é da Darkseid, só tô comentando aqui com vocês que eu acabo criando muita expectativa em cima dos livros que a editora lança e eu me decepciono. E eu queria saber se eu sou a única que pensa desse jeito. Por favor, eu não odeio a Darkseid, tá? E eu não ofendi sua mãe ao falar isso, pelo amor de Deus. É triste. Eu nem consegui terminar de ler Noturno, pra vocês terem uma ideia. Que eu vi que eu não tava me importando muito com o que ia acontecer, sabe? Eu pensei, não vou terminar. Eu li até umas 300 páginas, e o livro tem umas 500, assim. Não faltava muito pra eu acabar, mas eu vi que eu não tava me importando muito com a história, então eu parei e fui ler outro livro.
Foi isso que me motivou a fazer o vídeo, inclusive. Eu fico triste quando eu não gosto dos livros da Dark Side, porque eles são tão bonitos. E eu fico, nossa, eu deveria amá-los, mas eu não amei. Se você assistiu o vídeo até aqui, então eu peço pra você, deixe seu comentário aqui embaixo sobre esse assunto. Você já se decepcionou muito com o livro da Dark Side, porque foi com muita sede ao pote, motivado pela questão física do livro? Ou você não liga muito? Sei lá, comenta alguma coisa sobre o que eu falei aqui. Educadamente, por favor, educadamente. Muito obrigada por ter assistido até aqui, eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.